Eu me chamo Rosário, né? Eu estou aqui com vocês, eu estou fazendo estágio do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. Porém, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma aula sobre o sistema circulatório, né? Primeiramente, nós vamos entender assim, sobre o nosso coração, né? O que vocês sabem, assim, qual é a função do coração? Ele bombeia o sangue para o pulmão, onde mais? E para toda a parte do corpo, né? E o coração tem dois movimentos, né? Esse movimento de bombear o sangue, né? É de sístole e diástole, né? Vamos fechar a mãozinha, vamos fazer esse movimento? Faz assim, para vocês entenderem como que é a sístole. A sístole, olha aqui. O coração está assim, né? A diástole, ele abre para o sangue entrar no coração e ser bombeado para os pulmões e todo o restante do corpo, tá? Quando o coração está em diástole, né? Vai entrar o sangue para que seja transportado para todo o nosso sistema, todo o nosso organismo, entendeu? Eu vou passar para vocês agora aqui um vídeo, tá? Para vocês entenderem. Aí depois eu vou interromper esse vídeo para a gente fazer alguns comentários, ok? Aí nós vamos fazer alguns comentários desses papéis que foram distribuídos para vocês. Mas vocês podem ficar tranquilos que não é nada difícil, tá bom? Olá galera, vamos estudar agora sobre o sistema cardiovascular e entender um pouco sobre o coração. Antes de falar do coração propriamente dito, eu gostaria de explicar a vocês sobre o sistema de vaso sanguíneo. Bom, o organismo humano ele possui basicamente dois tipos de vaso sanguíneo: quem quiser notar, as artérias e as veias. Tá? Aí você pode me alegar, mas peraí, e os capilares? Sim, os capilares também são vasos sanguíneos. Contudo, eles são uma extensão das artérias e das veias. Vou explicar isso para vocês. Bom, imagine que aqui nessa extremidade está o coração, não é? E que essa extremidade também se junta a essa, tá? Então, essa está ligada ao coração e essa daqui também ligada ao coração. Bom, as artérias que saem do coração em direção aos tecidos, ela sai rica em oxigênio. E esse sangue rico em oxigênio é denominado sangue arterial. Bom, a artéria que incide do coração é a artéria aorta, ela é bem calibrosa. E ao se aproximar dos tecidos, né, conforme ela vai se aproximando do coração, a artéria ela vai se ramificando em artérias menores, de calibre médio. Então essas artérias ramificadas de calibre médio são as arteríolas. Quando elas vão se aproximando dos capilares, elas vão se ramificando ainda cada vez mais, até o ponto de chegar aos tecidos e se ramificar tanto e de tal forma que esses vasos ramificados eles são tão pequenos e diminutos que conseguem entrar aos tecidos. Esses vasos pequenos, tá, são os capilares. Como esse capilar é proveniente da artéria, então desse lado aqui a gente tem capilares arteriais. Bom, a artéria está rica em oxigênio, sangue arterial. Aí sai do coração, passa pelas artérias, se ramifica em arteríolas, se ramifica ainda mais em capilares e chega aqui. Aí aqui nos tecidos há uma troca gasosa, não é? As células vão querer o oxigênio e vão excretar gás carbônico, que vai ser jogado aqui nos capilares, aqui de cor azul, que é o capilar venoso. Por que capilar venoso? Porque, nesse caso, pertence a um vaso sanguíneo chamado veia. O sangue agora, veio do coração em direção aos tecidos, só que agora ele vai ter que se renovar, ele vai ter que ir para os pulmões. Mas antes de ir para os pulmões, ele volta para o coração. Então, os capilares, carregam
sangue descarbônico. Então o sangue aqui, ele é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, ou gás carbônico, tanto faz, como preferir chamar. Esse sangue é chamado de sangue venoso. Bom, o sangue venoso, ele vai agora em direção ao coração. Os capilares, eles começam a se unir, não é? É uma ramificação de capilares, eles se unem e se transformam em veias de calibre médio, chamadas vênulas. E aí, essas vênulas, elas unem-se, se transformam em vasos de calibre maior, que são as veias, e nesse caso, as veias que chegam ao coração são as veias cavas superior e inferior. Ok? Isso aqui é o que eu queria explicar sobre vasos sanguíneos. Agora vamos ver o coração. Bom, a gente vai começar com os tecidos que revestem o coração e ver quais são as paredes do coração. Ok? Bom, essa primeira, veja aqui embaixo, externamente, aqui é a parte mais externa do coração, e indo nesta direção, a gente vai ter a parte mais interna do coração. Bom, então a parte mais externa, né, a parte mais externa do coração, a gente vai encontrar um tecido fibroso, muito resistente, não é? Que envolve o coração. É o pericárdio. Na verdade, a gente tem dois tipos de pericárdio: o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio seroso se divide em dois: em lâmina parietal e lâmina visceral. Mas aí a gente vai explicar daqui a um instantinho. Bom, o pericárdio fibroso é o tecido mais externo que reveste o coração. Ele é bem resistente e assim ele evita que o coração distenda-se, né, aumente demasiadamente. Tá ok? O pericárdio seroso, logo abaixo do pericárdio fibroso, a gente vai ter a lâmina parietal. Tá? A lâmina parietal é um pericárdio seroso. Lembrando, peri, né, quer dizer em volta, cardio do coração, em volta do coração. Então, esses tecidos aqui que revestem o coração protegem. Tá ok? Bom, entre o pericárdio seroso e o pericárdio, entre a lâmina parietal e a lâmina visceral, existe uma cavidade que é preenchida por fluido. Esse fluido é chamado fluido pericárdico. E nesse caso, esse fluido, né, ele permite que não haja ventrículo esquerdo. O lado direito está, o lado direito está separado do lado esquerdo devido à presença de dois septos. O septo interventricular, que separa os ventrículos, e logo aqui mais em cima, o septo interatrial, que separa os átrios. Esses septos, eles são muito importantes, porque eles não permitem que o sangue do lado esquerdo se misture com o sangue do lado direito e vice-versa. Outras estruturas aqui, né, bem dispostas, que vocês estão vendo aqui em branco, são as válvulas, ok? As válvulas, elas têm como objetivo não permitir, ou regular, na verdade, o fluxo sanguíneo de uma cavidade para a outra. Né? Nesse caso, a válvula mitral, que se encontra no lado esquerdo, que também pode ser chamada de válvula tricúspide, e a válvula tricúspide, que se encontra no lado direito. O que elas fazem? Eu vou explicar com a válvula tricúspide, mas a mesma coisa serve para outra válvula aqui. O sangue, quando ele chega no átrio, né, ele deverá passar para o ventrículo direito. Contudo, se o ventrículo direito, né, ele ainda estiver com sangue, preenchido com sangue, o sangue não pode entrar aqui, senão vai transbordar, vai haver um problema. Então as válvulas, né, nesse caso a válvula tricúspide, ela se fecha, não permitindo que o sangue passe para o ventrículo nesse momento que ele está. Para vocês entenderem a complexidade, né,
Então, o nosso coração, ele é assim, ele é a fonte da nossa vida. Tudo que está relacionado ao coração é muito importante que a gente cuide desse órgão, na verdade. Então, assim, tem várias doenças, tem muitos problemas que o ser humano adquire proveniente de não cuidar, né? Assim, em muitos sentidos do nosso coração, não é verdade? Por exemplo, numa alimentação, não é? Vocês acham que a alimentação é importante para o funcionamento do nosso sistema circulatório? Sim, não é, pessoal? Muito importante. Então, são coisas do nosso dia a dia que a gente tem que aprender em relação, assim, falar assim, eu vou estudar o sistema circulatório. Porém, nós temos que entender a importância de entendermos essa questão. Porque é no coração, muitas das vezes, que nós adquirimos assim, doenças por falta de atenção, por falta de cuidados necessários nas nossas vidas. Tá certo? Nós vamos aqui, depois nós vamos dar continuidade ao vídeo, nós vamos fazer uma dinâmica para ver aqui, são coisas que a professora Alessandra, um conteúdo que a professora Alessandra, você já introduziu, professora Alessandra? Então, assim, nós vamos dar aqui uma introdução básica para vocês a respeito dessas partes, né? Foi colocado aqui nesses papéis algumas partes do coração, né? A sua função. Aí o que a gente vai fazer? E vai ter prêmio, tá? Tá, professora Alessandra? Tem prêmio aqui, ó. Uhul! Vou deixar com a professora Alessandra. Então vamos lá. Eu quero assim, quem está de perguntas e respostas, né? Por exemplo, órgãos. Quem está com o papel de órgãos? Vocês têm várias respostas aí. Quem é que vocês acham que é o órgão? Do que se trata o órgão? Aqui, tem várias respostas na mão de vocês. O que vocês acham? Vamos lá, então. Quem está com a resposta? Vamos lá? Os órgãos consomem oxigênio do sangue arterial e liberam o gás carbônico na corrente sanguínea, fazendo com que o sangue vire venoso. Quem está com essa resposta? Eu. Você? Então você vai ler essa resposta. Ver. Então, o que são? Lê agora em voz alta para todos, para a gente assimilar melhor. Os órgãos. Vamos lá, por favor. Consomem oxigênio. Lê. Pode ler. Consomem oxigênio do sangue arterial e liberam gás carbônico na corrente sanguínea, fazendo com que o sangue vire venoso. Tudo bem. Quem está com a resposta? Ninguém está com essa resposta? Aqui, então. Dá um barulho para ela, professora Alessandra. Mas não é bom que ela leia, né? É bom que você leia para assimilar. Tá? Leia. Vamos lá agora. A veia cava, né? Quem está com a veia cava? Carrega sangue venoso do corpo em direção ao coração. Ato direito. Quem está com o papel? Carrega sangue venoso do corpo em direção ao coração. Ato direito. Você? Pode ler também. Pode, tá? É gente, pode ler. Transportam gases nutrientes por todo o corpo. Transporta os gases nutrientes. Você pode dar para ele, dá para ele. Você quer o quê? Transporta os gases nutrientes. Para essa também, professora Alessandra. Abre o direito. Quem tá? Abre o direito. Quem tá com esse palavrinha? Vamos lá, o ato direito. Só a palavrinha. Quem está com o ato direito? Ato direito. Então, não tem câmera do
coração que recebe o sangue venoso e bombeia vaso ventrículo direito. Você? Leia, por favor. Leia, por favor. Câmara do coração que recebe sangue arterial e bombeia o vaso ventrículo esquerdo. Ah, muito bem. Os dois. Então vamos lá. Artéria pulmonar. Quem está com a resposta? Quem está? Conduz o sangue venoso do ventrículo direito para os pulmões. Conduz o sangue venoso. Conduz. Quem está? Conduz o sangue venoso. Está aqui. Então, a função da artéria pulmonar é conduzir o sangue venoso do ventrículo direito para os pulmões. Aqui, pode ficar com você, vai ganhar por isso. Não mesmo. Pode ler? Lê você? Leia, por favor. A conduz o sangue venoso do ventrículo direito para os pulmões. É importante ser feito, tá? Pulmões. Pulmões é muito fácil, gente. Pulmões, quem está com pulmões. Qual é o conceito que vocês dão de pulmões? Qual a função? Realizam. Pode ler? Muito resposta. Das ossos, sangue liberando CO2 para o meio do O2 do sangue, ou seja, converte o sangue venoso para o Gostaria que você lesse novamente, mais claramente, por favor. Não, Os pulmões. Vai ler, por favor. realizam as trocas gasosas do sangue liberando gás carbônico para o meio inserindo oxigênio no sangue, ou seja, converte o sangue venoso para arterial. Entenderam o que é pulmão? O que é pulmão, então? Lê de novo. Eu quero que vocês entendam. Lê, por favor, devagar, porque é importante poder dizer. As trocas gasosas do sangue liberado de CO2, gás carbônico para o meio, inserindo O2, oxigênio, no sangue, ou seja, converte o sangue de venoso para arterial. Parabéns. Tá vendo? Quando a gente lê claramente, fica bom. Átrio esquerdo. Átrio esquerdo. Câmara do coração. Vamos lá, continue. Vamos. Câmara do coração que recebe sangue. Quem está? Você? Então, lê de novo a pergunta. Átrio esquerdo. Resposta. Câmara do coração que recebe sangue venoso e bombeia o vaso ventrículo. Muito bem. Válvula mitral. Foi falado aqui no vídeo. Válvula mitral. Uma válvula muito importante que realiza muitas funções do nosso coração. Fica do lado. Esquerdo, Esquerdo. coração entre o átrio e o ventrículo. Regula o fluxo sanguíneo e essas duas câmeras impede o refluxo. Então vamos ler de novo, por favor? Qual é a pergunta? Que tem a ver qual é a função da válvula Quem tá mitral do falando? nosso coração? Lê de novo, válvula mitral. Válvula mitral. Lê a resposta. Fica do lado esquerdo do coração, entre o átrio e o ventrículo. Regula o fluxo sanguíneo e essas duas câmeras e aí impede o refluxo. Válvula mitral, né? Ventrículo esquerdo. Qual é a função do ventrículo esquerdo? Quem está com o ventrículo esquerdo, a função dele é bombeia o Tem que estar com essa bombeira. sangue arterial. Então faz Aqui, um ó. corte. Pergunta e Consome resposta. o oxigênio do sangue arterial e libera gás carbônico na corrente sanguínea, fazendo com que o sangue fique venenoso. Não, mas esse é bombeia o sangue arterial em direção à artéria aorta. Quem está com esse Você lê? Então, lê a pergunta. Por favor, a pergunta primeiro. Quem estava a pergunta? Lê, por favor, de novo. Quais as funções? Deu? Quais as funções? Qual é a função do ventrículo esquerdo? Lê. Bombeia o sangue arterial em direção à artéria aorta. Bom. Depois responde. A hemácia. Olha aqui, o que é a hemácia? Quem está com a hemácia? Hemácia. Transporta os gases nutrientes por todo o sistema. Então vai, você vai ler a pergunta e outra resposta. Então vamos lá. Hemácia. É a avó, é Márcia.